O Igor Domingos, notícias do Vasco, Igor Domingos de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Igor estava conversando hoje com um dirigente vascaíno, até esqueci de trazer detalhes para vocês em vídeo, então a gente já antecipa aqui em primeira mão para você que está nos assistindo, tá? O Vasco não tem mais interesse em contratar o Bryan Palacios. Vou até mudar a ordem para ser mais correto. O Vasco entende que não é mais possível contratar o Bryan Palacios. E aí eu vou explicar para vocês a questão. Hoje de manhã, como eu contei, 10h39, 10h43 era o horário em que eu estava trocando mensagens com uma pessoa do Vasco. Eu perguntei, vocês não estão mais na parada pelo Bryan Palacios? O Atlético nos informou que não iria ter negócio. Diante disso, a transferência ou a negociação caiu. E aí deixa eu só trazer um pouquinho mais de bastidor. Algumas semanas atrás, a situação estava tão avançada em relação ao Palacios que ele já tinha visto opções de moradia no Rio de Janeiro, tá? Então essa informação que tem a ver com o Vasco, agora eu vou trazer para o Galo, que é dono dos direitos econômicos do Palacios e o emprestaria até o fim da temporada. Negociação que chegou a ser praticamente fechada coisa de 15 dias atrás e que nesse momento está finalizada, ela caiu, ela não existe mais, por opção do Galo. Dentro do Atlético, se dependesse do Cuca, o Palacios seria negociado. O Cuca entende que o Palacios vai ter pouca utilidade no time, enquanto o Fabinho, jogador do América, seria uma peça importantíssima. Então a ideia do Cuca era, empresta o Palacios e usa uma grana do próprio clube para tentar a contratação do Fabinho do América. Mas os dirigentes do Galo bateram na tecla de que há necessidade de recuperar o investimento feito no Palacios. Situação parecida e semelhante à do Fausto Vera. Tá? Nos dois casos, os acionistas do Galo acham que é possível recuperar o investimento se o treinador colocá-los em campo. Mas Fausto Vera e Bryan Palacios não serão utilizados, tá bom? Daqui a pouco preciso contar também sobre Igor Rabelo, informação que eu trouxe com exclusividade nessa segunda-feira. Felipe Oliveira perguntando sobre novidades da SAF do Vasco. Felipe, não há proposta na mesa e diante da falta de propostas, o Pedrinho se sente sem como avançar, né? O Pedrinho e os caras que trabalham com ele no Vasco, eles até perguntam, questionam, entram em contato com parceiros e investidores que já procuraram o Vasco, que já abriram diligências, que já receberam material e mais detalhes das dívidas, mas o Vasco precisa aguardar por proposta. O Marinacci seria uma alternativa, mas com esse memorando de entendimento com o São Paulo, tudo se encaminha para que o Marinacci feche com o São Paulo, abrindo mão da possibilidade de acordo com o Vasco da Gama, tá bom? O Edu Novaes, notícias do Vasco, Nicola. Estava falando sobre o Bryan Palacios, que não vem mais, tá? E não foi uma decisão do Vasco, e sim do Atlético, que comunicou ao Cruz Maltino que não há mais negociação. O Beat Sem Futebol, a Leila Pereira, se fosse presidente do Vasco, não pediria fair play financeiro. Hipócrita para ser 3 pontinhos. Tem alguma coisa de centroavante brasileiro que está na Inglaterra? Renato, o único centroavante brasileiro que pode voltar ao Brasil na metade do ano é o Carlos Vinícius. Esse é um centroavante do Fulham, 29 anos de idade. Em outra janela já foi especulado no Galo, no Palmeiras, no Flamengo, entre outros. No Corinthians também. O empresário dele me garantiu que não há negociação com o Galo, mas contou que eles estão aguardando por propostas, porque a partir de agora o Carlos Vinícius já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer clube do Brasil na metade do ano. Tem notícias do Vascão, abraços. Vinícius, deixa eu falar um pouquinho sobre a situação do Fábio Carille, tá? Há uma contestação cada vez maior do torcedor do Vasco em relação ao Carille. A avaliação é de que o time não consegue performar bem, enfim, não tem jogado bem. E aí eu levei esse questionamento para o pessoal da diretoria. O que eu ouvi assim, cara, o Carille passou durante todo o Campeonato Carioca lamentando a ausência de jogadores que seriam importantes para o esquema que ele quer montar. O Carille é um cara que monta bem o sistema defensivo e que precisa, para que o seu esquema funcione, de jogadores de velocidade. E ele não tinha esses jogadores no Campeonato Carioca, os caras foram chegando tudo na reta final. Lloyd Augusto, o Garré, embora o Garré tem uma característica um pouco diferente, mas o Nuno Moreira, enfim, diante desse cenário, a avaliação do Vasco, até em nome da justiça, é de dar ao Carille a chance de
usar essa pré-temporada, essa intertemporada entre o Carioca e o Brasileiro, para colocar todos os seus conceitos e para utilizar esses jogadores de velocidade que ele tanto pedia. E aí, após essa oportunidade, é que o Vasco vai fazer uma avaliação um pouco mais definitiva do trabalho do Carille. Felipe Coutinho e Adson treinaram normalmente ontem, a Vasco TV mostrou o vídeo, foi possível acompanhar, mas não crie esperança para que o Adson comece como titular, até porque ele está vindo de uma cirurgia que era complicada, mas não era grave. Tornou-se mais complicada porque houve uma dificuldade nele na adaptação à placa que ele colocou. Então ele levou mais tempo do que o esperado para voltar aos treinamentos e ficar à disposição do Fábio Carille. Mas é um jogador importante, sim, para o elenco, importante para dar mobilidade, dar velocidade. Quantos de vocês aqui não sentiram falta do Adson na reta final da temporada anterior e no início dessa temporada? Ele se machuca em setembro, quando ele faz a cirurgia, né? Aliás, ele vinha convivendo com a dor em setembro. Setembro bateu o martelo e foi fazer a cirurgia. Felipe Coutinho, semifinal contra o Flamengo, sentiu uma dor, deixou o campo. Mais uma contusão. Recuperou, teve tempo, 20 dias até a estreia. Vai ficar 100%? E aí? Ele, Garré, Nunes e Verratti, é o quarteto da frente. O meio-campo terá quem? Hugo Moura e Souza. Souza foi mal, segundo soube, e li também no GE essa informação. Bateu com o que eu soube. Não foi bem. Hugo Moura esforça. Hugo Moura e Cocão. Hugo Moura e Paulinho. Qual é a tua dupla? Com Coutinho? Forma esse tripé? Ou coloca 4 homens no meio-campo? Ou faz um 4-2-3-1? Hugo Moura, Paulinho, gosto assim, tá? Garré de um lado, Coutinho centralizado, Nuno do outro e Verratti na frente. Com opções no banco, Ryan, Adson, Cocão, Jair, começa a ter opções. Não fica ruim? Não sei qual é a tua escalação. Domingo tem jogo em São Januário, diante do Santos, e nós vamos acompanhar aqui no Fanático Vascaíno. Dia de ontem foi movimentado, ao longo da segunda-feira, muitas informações, muitas discussões nos grupos do WhatsApp, a galera revoltada com a venda do mando de campo. Gente, assim, a minha opinião, sinceramente, o Vasco ter vendido o mando de campo contra o Palmeiras e contra o Botafogo, jogar em Brasília, em qualquer outro estado brasileiro, né, qualquer outra região do país que não seja o Rio de Janeiro, não há nenhum problema. Não vejo nenhum problema do Vasco sair de São Januário em algumas partidas, recebendo uma boa monetização por isso, do jogo. O que eu não acho que bate com o discurso que lá atrás o presidente Pedrinho disse foi, bom, a 777, ela na verdade, ela... Deixa eu ajeitar aqui a nossa câmera, pronto. A 777 vendeu o jogo, mas não pensou na parte esportiva, ela pensou na parte financeira. O discurso não era esse, porque senão ele também se aplica agora. Ah, Fábio, mas vendeu muito melhor. Verdade. O Vasco vendeu muito melhor do que a 777 os jogos. O mando de campo, ao invés de 1 milhão, vai receber 2 milhões. O dobro do que vai receber o Santos, por exemplo, que negociou 2 partidas, né? Mais o amistoso que fez, então foram 3. Ok, o Santos tem Neymar, perfeito. Mas então, não usem o discurso da ambição esportiva em detrimento, né? Pensando só no dinheiro. Todo mundo pensa no dinheiro e o Vasco não é diferente. O que se pode dizer é, a 777 vendia muito mal o Vasco por qualquer migalha. Aí eu concordo. Agora dizer que ambos, ou seja, os sócios, não pensam no dinheiro, no retorno financeiro, claro que sim, e é legítimo. E não há nenhum problema, o torcedor do Vasco em Brasília, no Espírito Santo, em Manaus, em qualquer parte do país, merece reencontrar o Vasco. Ou encontrar, porque pouquíssimas vezes consegue assistir em loco, principalmente se a sua cidade, o seu estado não tiver um representante. Qual é o time de Manaus na primeira divisão? Em Belém, em Alagoas, em Brasília, Espírito Santo. Quantos vascaínos tem nessas cidades e que merecem receber o Vasco da Gama? Então, assim, tem 19 jogos como mandante,
vender 4, 5 por 2 milhões, mais a possibilidade de se bater 50 mil, como se fosse uma meta, entrar mais 500 mil reais. Cara, legal. Pô, se vendeu 5 jogos, cada um faturou 2 milhões e meio, bacana. Vai botar 12 milhões e meio no bolso ao longo da temporada. Ok. É do jogo e é legítimo. Não há nenhum problema nisso. O único problema que eu vejo é que dizer que lá atrás só se pensava no dinheiro e não pensava na parte esportiva. É o mesmo jogo, é o Palmeiras. Bela venda? Bela venda. Então, vamos negociar valores. É isso. Isso aí, torcedor vascaíno, como vimos aí, Coutinho e Adson seguem firmes nos treinamentos, devem participar dessa partida contra o Santos no dia 30 na estreia do Campeonato Brasileiro. Acredito que seja grande reforço aí, né, a volta do Adson, né, que se machucou na temporada passada e teve um problema quando teve a sua volta aí, né, esteve perto de voltar, mas a placa que ele teve que colocar, né, estava incomodando, então teve que voltar tudo de novo no processo. E agora ele segue aí firme em treinamento e acredito que dessa vez vai ocorrer tudo certo para ele voltar. E esperamos, né, que tenha uma boa performance, porque o Vasco precisa muito de atletas de velocidade. Como disse aí o Jorge Nicola, né, o cara ele tem um sistema defensivo até muito bem, né, que ele consegue montar esse sistema muito bem, né, foi assim nas outras equipes por onde ele passou, mas para isso ele precisa de jogadores com velocidade na frente. O Vasco pecou muito, né, por não ter esses jogadores nesse início de campeonato carioca. Agora tem que chegou os jogadores de velocidade no final, né, do campeonato carioca, já não teve tanta oportunidade de utilizar e por isso que fica até um questionamento da torcida se vai dar certo ou não. Agora inicia o Campeonato Brasileiro, onde a gente vai ver mais esses jogadores em atuação, também na Sul-Americana. E começa também logo em sequência, no dia 2, o Vasco vai até o Peru para visitar a equipe do Melgar. Então veremos mais um pouco das atuações desses reforços que foram contratados para ajudar o Vasco nesta temporada. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para continuar recebendo os conteúdos aqui do canal Eterno Vasco Oficial.